partir de agora. Cafezinho Missioneiro. Sua dose diária de informação e entretenimento. Novos Horizontes FM. Com Dani Schneider. Muito boa tarde, minha gente querida. Sexta-feira chegando, sexta-feira 13 hoje. O nosso cafezinho convida você a olhar para algo que faz parte da nossa rotina, mas com mais consciência. A roupa que a gente veste e as escolhas que faz com a gente consumir moda. Porque moda não é só tendência, moda é comportamento, é identidade, é impacto ambiental, econômico e emocional. E para abrir o nosso cafezinho de hoje, eu trago uma frase que conversa muito com essa nova forma de pensar. Compre menos, escolha bem e faça durar. Quem disse isso foi Vivienne Westwood, que é uma estilista irlandesa. E ela fala sobre essa questão, né, do repensar o vestir. Eu sou Dani Schneider e com apoio de Corsã, Evoluir nos Define, Sicredi, é ter com quem contar, Greens Café Corporativo, porque tudo se resolve com um bom café, Irá Gastronomia, onde cada detalhe desperta memórias e sabores, Clínica Com, Clínica de Oncologia e Hematologia das Missões, Splash Piscinas, é fácil ser feliz e Tenondé Parque Hotel, viver as missões começa por aqui. Começa agora o Cafezinho Missioneiro, o programa que conecta pessoas, ideias e transformação. Talvez o novo luxo não esteja em ter mais peças, mas em ter mais propósito naquilo que a gente usa. E para falar sobre moda sustentável, consumo consciente, economia circular, eu recebo hoje a minha amiga Alessandra Teixeira, advogada e fundadora do Dasmina Brechó, que vem protagonizando aí um movimento muito bonito na nossa cidade, junto com outras brecholeiras, fortalecendo uma nova forma de consumir moda com mais propósito e menos desperdício. Ali, seja muito bem-vinda de novo ao Cafezinho Missioneiro, é uma alegria te receber aqui. Ai, eu que agradeço, Dani. Eu quero já de imediato já ir botando o pé na porta, né? Por favor. E dizendo pra ti que é um prazer, assim, sem tamanho, né? E eu queria pontuar aqui especificadamente a tua importância, né? Hoje eu penso que eu tô aqui mais para celebrar um movimento que foi tu que nos abriu essa porta, né? Na verdade, eu digo que foi tu que nos deu a chave. Eu penso que eu estou aqui até para apresentar dados, no sentido de comprovar para vocês de que quando existem ideias ideológicas que se coadunam e que trazem, assim, um crescimento, uma evolução, eu acho que a gente tem que mostrar, né? É verdade. E tu foi muito importante, porque o que acontecia aqui em Santo Ângelo, né? Que eu penso sobre essa questão da economia circular e da moda circular, que eu acho que é isso que eu vim falar para vocês aqui. Sim. Porque é nesse chão que eu tô inserida. A Dani é importantíssima para esse movimento, porque a Dani é responsável por nos dar a chave para abrir as portas para que a gente pudesse ter entrada nisso. Nós não estamos aqui rasgando seda e nem nós estamos fazendo um movimento legítimo. Sim. E muito bonito, que é um movimento de apropriação do conhecimento e das nossas erudições e dos nossos conhecimentos sobre moda, sobre jornalismo, sobre pesquisa, né? Além de representar um movimento social, digamos assim, porque interage com pessoas, também faz um movimento de fortalecimento para as figuras femininas que estão laborando na maior grandeza, com as suas mentes brilhantes e se colocando, achando o seu espaço aqui na sociedade de Santo Ângelo. Sensacional. Então você é maravilhosa, porque o que você faz? E não estamos aqui rasgando seda, não tem nada a ver com isso. Tem a ver com uma comemoração, eu diria assim, de um resultado positivo da união de ideias frutíferas. Que legal, e eu fico tão feliz porque quando eu falo que o Cafezinho é um programa que conecta pessoas, ideias e transformação, é porque esse é mesmo o propósito do programa, Ali. É conectar essas pessoas e de alguma forma reverberar isso positivamente na sociedade. E eu fico muito feliz, fico emocionada com essa tua fala, não esperava por isso, obrigada. Imagina, eu acho que é o mínimo. E eu fico muito feliz porque de fato a gente tem visto esse movimento, né, acontecer. A Ali tá falando especificamente do dia que teve aqui ela e a Carol, né? E a gente começou a falar sobre brechó, sobre economia criativa. E foi muito importante isso, porque de fato agora outras coisas estão acontecendo na cidade e eu fico muito honrada e muito feliz com essa onda positiva
né, a partir do programa. Então, que legal. E quando tu fala de figuras femininas, então nem se fala, né? É que não é só uma onda positiva, Sim. é uma onda que une. Sim. Porque qual que é a questão aqui? Por que a gente está fazendo todo esse movimento aqui para quem está boiando? A Dani, não faz um ano, chamou eu e a Carol Riquinho, que éramos as frentes de moda circular que estavam atuando, né? A gente, cada uma no seu trabalho, numa forma moderna, né? Mais vanguarda. Sim. Então, nós trouxemos ideias, e essas ideias, elas não são qualquer ideia. Se vocês forem para a internet fazer uma pesquisa sobre moda e economia circular, vocês vão ver que tem muito pouco material. Ou o material é muito metodológico, e aí é coisa que se dá no SESC, no SEBRAE, enquanto teoria dentro de uma instituição, escola, né? Ou é uma coisa muito assim, dona de brechó falando como é que faz para vender. Agora, um movimento genuíno que tenha se criado e que consiga contar uma história difícil. E nós fizemos parte disso. Qual é a importância da Dani? E por que eu falo dela aqui e agradeço a presença dela aqui? A Dani é quem nos dá essa chave para que ocorram as aberturas de porta, para que a gente seja visto como um movimento coletivo mesmo. Como uma frente de movimento. Por quê? Porque nós tínhamos movimentos de criação, de arte, de moda circular, de economia circular, só que de uma forma difusa na cidade. Então, tava lá o artista plástico dentro da sua garagem, a dona do brechó lá da Pipe, que ninguém conhece o brechó, mas que agora ficaram conhecendo, né? Tudo muito difuso. O que tu faz? Com o teu programa, e eu acho que isso precisa ser dito, porque as coisas boas e as evoluções que são calcadas num conhecimento mesmo, elas precisam ser faladas. E aí você vem, nos traz no programa, a gente vem e fala, joga para o público, talvez numa primeira vez, a ideia de moda e economia circular, que são diferentes. Sim. E as pessoas gostam disso, compram essa ideia, e a partir daí, tô contando um pouquinho da história da moda e da economia circular dentro da região. Porque nós não estamos mais falando apenas do município. Eu quero que tu tenha consciência que essa tua atitude, e por isso que a mídia é muito importante. A mídia é quem faz esse movimento de publicizar os pensamentos que estão em ebulição na sociedade. Ela faz isso pro bem e faz isso pro mal. No nosso caso, foi feito pro bem. Foi uma porta de luz. A Dani simplesmente junta todo mundo. E aí aparece a Ângela, que é a responsável lá pela Casa Combina, e que também se junta nesse movimento, e passamos então a ter as feiras mensais, praticamente mensais, de economia circular e moda circular. Calcamos primeiramente na ideia da moda circular com os brechós, e agora já estamos ampliando o movimento, trazendo brechós de outras localidades, como, por exemplo, um brechó de Guarani, um brechó chique que tem em Guarani, muito interessante. Então, a gente está pessoas de Juí. Então, a gente está com um movimento muito fortalecido. E eu digo que tu faz linha de frente com nós nisso, né? Porque é uma das maiores apoiadoras, se não a maior, que nós temos aqui, de forma neutra, que eu digo, né? Sim. Porque a Ângela, ela já trabalha com arte, ela já trabalha com economia circular. A Dani não, a Dani trabalha com comunicação. Então, a tua importância dentro desse movimento, que é um movimento genuíno, que é um movimento neutro, né? Nós não estamos aqui fazendo apologia política, nada. Não. Nós apenas se coadunamos aos direitos de terceira geração, porque são eles que vão dar sustentabilidade às nossas questões e pautas que nós levantamos, como a preservação do meio ambiente, que é atualíssima, legal, né? Que legal, eu fico tão feliz, porque assim, tem muita coisa legal que acontece na nossa cidade. Muita coisa legal acontecendo que as pessoas não sabem. E o cafezinho, ele tem essa responsabilidade de trazer as coisas boas que a nossa cidade tem e partilhar com todo mundo que nos acompanha aí todos os dias. E eu fico muito feliz, do fundo do meu coração, com esse sucesso aí.
Mas Eu também bora, fico. bora que a gente tem ainda uns minutos pra gente começar a nossa fala a respeito disso. Porque é uma pauta tão fundamental ali, né? E eu acho que quanto mais a gente falar, mais ela vai precisar ser dita, né? Que é a questão de sustentabilidade, de moda sustentável, de moda circular, de economia circular. Então eu queria que tu conceituasse isso inicialmente, porque tu falou que são coisas diferentes, certo? Sim, sim. Conceitua pra gente, pros nossos ouvintes, então, uma coisa e outra. Tá bem. Então, eu acho que antes de tudo é fundamental essa tua pergunta, né? Porque ela vai nos metodologicamente centrar, né? E a gente vai conseguir entender o que é esse movimento da moda. Como eu falei, podem olhar nos podcasts da internet. Acho difícil vocês acharem uma conversa mais natural e mais erudita do que essa que nós estamos tendo aqui. Uhum. A moda circular, ela é um braço, ela é um pedaço da economia circular. O que é a economia circular? A economia circular, ela trabalha com matérias-primas e fins, né, em produtos e revitalização de águas e tudo mais, e de materiais, né, primando a obra-prima inicial para depois se fazer uma revitalização, uma restauração. Então, a economia circular, ela trabalha com restauro, com aquilo que eu posso transformar, né? Então, a base é isso, é o ciclo. Uhum. Né? Ao invés de ser uma economia linear, que vai terminar dentro da barranca do rio, entupindo o bueiro, ela vai fazer um movimento de transformação, então isso é muito importante. Não tem como não trazer a figura dos entes públicos aqui para dar essa sustentabilidade, essa fiscalização. O ente público, ele não é só responsável por nos financiar, por nos possibilitar a ter acesso à economia circular, né? Com a coleta de lixos, com o desenvolvimento de programas, por exemplo, que nos possibilitem a expor os nossos materiais, né? Porque quem tá lá dentro da garagem produzindo em cima de uma produção que já foi feita, ou seja, do restauro, ele precisa ter um lugar para desembocar isso. Claro. Para vender, Claro. para escoar. Então, o que acontece? É esse ciclo do revitaliza e escoa para o outro sujeito que faz com que isso não vá parar dentro do rio, trazendo aquele problema que a gente sabe que são as enchentes, que são os desmoronamentos e todas essas questões ambientais que a gente está vendo aí que estão gritando, né? Quer Sim. dizer, nem vamos tocar nisso, porque daí a gente vai a tarde inteira Ah, falando. sim. Outro cafezinho pra isso. Outro cafezinho. E a moda circular, ela se torna muito importante porque ela é um braço, e eu diria que um dos maiores, dentro da economia circular, porque ela vai trabalhar com essa reciclagem de produtos, né, e de matérias-primas, e também vai dar um direcionamento adequado para os resíduos. Porque não é só reciclar e depois faz o que com o lixo? E com todo o produto que é utilizado, Perfeito. às vezes é veneno, entendeu? Falando assim, bem grossamente. O que vai se fazer com isso? É só ir ali na Libem, é só ir nessas indústrias para te ver. Todas essas indústrias, o Ministério Público, ele tem uma fiscalização para saber para onde é que vai o resíduo. E, inclusive, fazer um tratamento desse resíduo, que hoje as empresas fazem isso. Empresas grandes, elas tratam esse resíduo podre e limpam e deixam cristalino para ser reutilizado de novo. Então, quer dizer, a economia circular, ela está em tudo. Ela não está só no teu consumo direto. Ela está também depois que esse produto, ele vai para o mercado, mas lá dentro da indústria onde ele foi produzido, existiu um resíduo tóxico. E o que se fazer com isso? Né? Isso se chama, dentro da moda, a gente chama de descarte têxtil. Por exemplo, as indústrias que trabalham lá com, enfim, vamos dizer que a Coach ou a Animal, ou qualquer marca que também não... Grande, mas qualquer uma marca marca grande grande. aqui, né? Vamos, sei lá, pegar a Gucci, Chanel. Aham. Usou lá tantos metros de tecido e tem uma sobra. O que fazer com essa sobra? Então, aí tem que ter toda uma equipe, todo um cérebro que vai pensar o que fazer com esse descarte têxtil. Para onde mandar isso? Ou faz uma nova coleção, ou faz uma coleção e doa. Então, o que o ente público nos interessa? Nos interessa porque, além de dar toda essa base, ele ainda vai ser muito atuante na questão de impostos. Por exemplo, o brechó, vou falar por mim, que é a área onde eu atuo.
Não é à toa que eu não tenho horário de atendimento, eu não sou uma loja, eu não sou comércio. Já tratamos disso e eu trato bastante disso no próprio Teu Instagram. Por quê? Porque eu não tenho essa permissão legal para estar como um comércio, para estar como uma loja Eclipse, por exemplo, que paga imposto e imposto alto para isso. Então, eu tenho que respeitar um determinado ditame. Não posso abrir sempre. Por quê? Porque eu tenho uma isenção de impostos. Então, eu acho que uma das grandes chaves para que aconteça uma economia circular real é o ente público estar fiscalizando e haver, sim, uma certa rigidez na cobrança dessas leis. O que tu faz com o teu resíduo? Começando pelo teu lixo em casa. Acho que é por aí. Perfeito. Agora são 13h21, a gente vai fazer nosso primeiro intervalo aqui no cafezinho, sempre com o apoio da Corsã, Sicredi, Greens Café Corporativo, Irá Gastronomia, Clínica Com, Splash Piscina Santo Ângelo e Tenondé Parque Hotel. A gente volta já. O Cafezinho Missioneiro volta já. Novos Horizontes FM. Greens Café. Qualidade em cada xícara. Leve o diferencial da Greens Café para sua empresa, porque onde tem um bom café, grandes negócios acontecem. Descubra mais em nosso Instagram, @GreensCafé. Quer aproveitar as melhores taxas para realizar seus planos? Com o autocrédito do Sicredi, você usa seu veículo como garantia e tem acesso a recursos com condições especiais. A contratação é rápida, sem burocracia e com liberdade para aplicar do jeito que você precisa. Fale com seu gerente. Sicredi é ter com quem contar. No coração de Santo Ângelo, o Irá Gastronomia convida você a viver experiências únicas à mesa. Jantares especiais toda semana, rodízio de pizzas de terça a sábado e um espaço encantador, perfeito para celebrar momentos inesquecíveis, como mini weddings, aniversários e batizados. Irá Gastronomia, onde cada detalhe é pensado para despertar memórias e sabores. Eu sou o senhor infiltrado. Fico ligando o esgoto das casas onde não devia. Adoro jogar tudo na rede que escoa a chuva. Assim eu escapo sem tratamento e vou direto pros rios e pras praias, levando sujeira pra todo lado. Acabou, senhor infiltrado. Ligação irregular de esgoto é crime contra o meio ambiente. Regularize a sua ligação e ajude a proteger rios, lagos e praias. Nesse verão, todos juntos com a Corsã contra os vilões do esgoto. Quer descansar de verdade? No Tenondé Parque Hotel você encontra conforto, lazer, boa gastronomia e contato com a natureza. Piscina, trilhas, espaços ao ar livre e o cenário único das missões. Tenondé Parque Hotel, uma experiência que transforma seu tempo livre. tenondé.com.br. Mas, vivente, fevereiro chegou e o verão tá indo embora mais rápido que a cuia na roda do mate. Se tu não garantiu a tua piscina Splash ainda, agora é a hora. As últimas semanas de calor estão aí, hein? E a Splash tem qualidade IG, atendimento exclusivo e 4 unidades prontas para te receber na região. Não perde tempo, che. Compra agora mesmo a tua piscina e aproveita o ano todo, che. Cuidar é o primeiro passo para viver melhor. A Clínica Com, Clínica de Oncologia e Hematologia das Missões, é referência em atendimento humanizado e tecnologia de ponta. Com especialistas em oncologia, hematologia e oncogenética, a Com oferece tratamento completo, seguro e acolhedor para pacientes de toda a região. Porque cada vida merece atenção, respeito e esperança. Clínica Com, compromisso com a saúde, ciência e cuidado com você. Saiba mais em oncomissões.com.br ou @oncomissões. Novos Horizontes. Estamos de volta com Cafezinho Missioneiro.
Agora são 13h24, a gente está de volta aqui com o Cafezinho Missioneiro, hoje falando sobre moda sustentável, consumo consciente, novas formas de se relacionar com o vestir, com a Alessandra Teixeira, fundadora do Dasmina Brechó, sempre com o apoio de Corsã, Sicredi, Grins Café Corporativo, Irá Gastronomia, Clínica Com, Splash Piscina Santo Ângelo e Tenondé Parque Hotel. Ale, vamos falar um pouquinho sobre consumo, tá? Porque, assim, quando a gente fala de moda sustentável, a gente está falando de consciência, né? De consumo. Das escolhas que a gente faz, né? Coisas que a gente compra, às vezes, por impulso e acaba não usando também. Então, eu entendo que quanto mais as gerações evoluem, enfim... e a gente traz essas pautas, como tu disse muito no primeiro bloco, a gente tende a ter gerações melhores, mais conscientes nas suas escolhas, né? E a gente percebe isso, a gente falava agora, por exemplo, da geração dos Gen Z maravilhosas, né? E a nossa geração também se entendendo melhor e evoluindo, enfim. Comprar menos e comprar consciente é tão elegante quanto ter um roupeiro abarrotado de coisas, correto? Correto. Eu acho até que não é nem tão elegante, é inteligente, né? Sim. O que hoje, só para pontuar, eu não sei se tu terminou a tua pergunta. Terminei. Tá. Então, assim, ó, o que eu penso, né, com relação a essa questão do consumo? Eu acho que eu já vou direto na ferida, porque essa parte mais rasa da análise a gente tem na internet todas as brechoseiras aí colocando, né? O que hoje eu sinto, né, que tô direto, assim, no rolê da venda mesmo, de fazer circular a economia circular, realmente. Eu vejo que existe um frisson muito grande na ideia de brechó e na ideia da figura de se ter um brechó. Mas, efetivamente, quando se chega no negócio, no empreendedorismo, aí a coisa muda. Por quê? Porque os brechós e a economia circular, ela requer uma educação de compra, uma educação de saber receber a ideia. Isso é inerente à economia circular. Então, a pessoa que vai trabalhar com isso e a pessoa que vai receber isso, é preciso que ela tenha uma ideia sobre isso. Sim. E a gente vem muito dessa ideia capitalista do consumo, de tu chegar lá, a gente não sabe esperar mais nada, a gente tem pressa de tudo, ninguém mais sente dor, né? Porque não se sente mais dor no mundo. Então, o que acontece? Mas não é verdade? Então, o que acontece? As pessoas, elas não têm esse trabalho de repente, se despir de determinados dogmas, determinadas morais. Não vou comprar no brechó porque vejo nas feirinhas. O que eu quero dizer efetivamente? Vejo nas feirinhas a galera passando nas bancas loucas para chegar e comprar. Os que ficam olhando para os lados, porque vou estar comprando em brechó. Quer dizer, é uma mentalidade tão incrustada, sabe? Pensar assim é ir completamente contra tudo aquilo que a gente está lutando, que a gente está querendo. Então, é preciso que se abra a mente. Quer dizer, essa ideia que eu escuto às vezes que, não vou comprar roupa usada porque vem a energia da pessoa. Mas lava, bota um pouco de sal grosso na máquina. Pronto, já dei a receita. Pode usar que não vai ter problema nenhum. Sim, sim. E é sobre isso. Sim. Mas assim, mais tecnicamente, né? O garimpo, assim, é isso que tu quer saber, né? Sobre o garimpo. Essa questão, assim, existe uma curadoria por trás, existe todo um trabalho, né, Ali? Então, assim, muito exato. Então, quando a gente está consumindo, além da gente estar ali consumindo sustentabilidade, a gente está consumindo com consciência, a gente traz toda essa questão de seguir tendências, de estar bem vestido, de estar elegante, e esse trabalho que tem por trás, ele também fortifica e fortalece a economia. Então, a gente está falando de um impacto que vai para além dos nossos roupeiros, né? Muito além dos nossos roupeiros. Inclusive, existe essa questão do garimpo, ela é importantíssima. Parece que não, mas ela é o cerne, né? E é importante. E quanto mais tu vai entrando na ideia da economia circular, mais tu vai entendendo.
Eu acho que pra gente pontuar esse nosso papo, para as pessoas entenderem, a gente vai ter que dar uma passada nas gerações. Fala. Né? Então, assim, a gente é a geração da transição, né, Sim. Dani? Então, nós fizemos... Maravilhosas. Fizemos a transição do papel para a internet, a gente tem todo um conhecimento erudito, porque nós somos a geração que fez mestrado e doutorado, a geração que se não comprava casa e carro, quem que tu era? Quem que tu é, além do teu trabalho? Né? Paralelo a isso, vem a revolução tecnológica e destrói todo esse sonho. E a gente tem que, então, a nossa geração, que é uma geração extremamente erudita, eu diria, porque são estudados, né? São os cérebros que pensam. A gente tem que fazer, então, esse movimento, né? Da passada do papel para o tecnológico, essa baderna que eu digo para vocês hoje, que nós vivemos a Babilônia lá, época babilônica, a Caixa de Pandora, sabe? As lendas e os mitos. É o que a gente está vivendo hoje com a revolução tecnológica. Na internet não se tem lei. Na internet todo mundo faz o que quer. Na internet, né? Então, comparando hoje, eu penso que nós estamos lá na Idade Média na internet. Afinal de contas, se você não diligenciar muito bem em casa, pode ser que seu filho esteja, sim, conversando com um criminoso e você nem imagina. Então, sabe aquela história da degola em praça pública, da queima das mulheres em praça pública? É exatamente a mesma coisa. Não temos lei, né? Só que no digital. Só que no digital. Isso abre um espaço, e eu acredito que seja esse choque das gerações, abre um espaço, e aí entra a economia circular e a moda circular. Por quê? Porque isso vai abrir um espaço muito grande para a nossa geração, porque nós conseguimos aliar personalidade a conhecimento, em detrimento, por exemplo, às gerações mais novas. Por quê? Porque essas gerações mais novas, elas são maravilhosas. Quer dizer, não existe, pega uma criança de 11 anos, 10 anos, aí 9 para fazer um vídeo, 9 anos, então, não tem Te dá um baile. Esqueça tudo. Vai lá e copia tudo que a criança faz, que ela tá perfeita. Vai dar certo. Vai dar certo. Não tem. Só que eles não têm, né, o molejo, o axé, eles não têm o molho, eles não têm o intelecto, né, a profundidade. E a nossa geração faz muito bem isso. Sim. Então, hoje, o que eu vejo? Uma leva de mulheres da minha idade, 30 a mais, trabalhando muito com moda e economia circular, porque é quem consegue dar essa sustentabilidade histórica para te ter levantado a tua cadeira e botar uma outra lixeira lá e dizer, não, agora o plástico eu vou botar tudo aqui. Porque a mulher lá falou que tem que ser assim. E as pessoas querem ouvir nós falar. Tanto é que o teu programa tem ascensão, tanto é que eu vou te dizer uma coisa. O meu Instagram, eu boto 800, mil e poucas visualizações diárias de xalalá, conversa aqui, ó, queimação de pestana, cérebro. Eu vou lá, eu fico pensando assim, ó, a minha ideia surgiu porque eu vi a minha filha vendo vídeos com uma conversa aliada atrás. Eu pensei, mas imagina se ela prestar atenção no que estão falando. Vou fazer isso no brechó. Comecei o quê? A falar sobre história da moda, mas isso é eu que faço. Não tem ninguém aqui que copie. E eu aqui não tô me achando, só tô dando o valor que eu tenho. Afinal de contas, eu passei anos estudando. Eu sou da geração que estuda. Isso é o mínimo que eu tenho que entregar para vocês. Boa. Mas, enfim. Voltando ao assunto das gerações, o que acontece é isso. Então, o que eu tenho feito aliado? Eu tenho tentado aliar um pouquinho da geração novinha essa, que vai me dar uma questão visual muito interessante, um pouco dos meus conhecimentos, né? Porque eu penso, se eu colocar mil pessoas no Stories, prestem atenção no que eu vou falar para vocês, isso vale para o negócio de vocês. Vocês já pensaram colocar 800, 1000 pessoas numa sala fechada? É isso que acontece na internet. É esse tipo de força, é esse tipo de brilho e de força que a gente atrai sem saber. Então, tem pessoas de outros países, tem pessoas de outros estados que estão sabendo sobre o que a gente está fazendo aqui. E daí a gente já entra numa outra questão, que é a figura do popstar, que não existe mais. Hoje em dia as figuras são difusas assim. Sim, às vezes a gente nem conhece quem a gente não né? conhece, mas a pessoa está lá produzindo e produzindo muitas vezes um conteúdo de excelente, ponta, muito melhor do que alguém que estudou. Por exemplo,
de repente, está fazendo um podcast, tu não tem a formação jornalística, mas tu tem um podcast de ponta, que está fazendo um movimento muito melhor do que alguém que tem a faculdade de jornalismo, mas que não tem essa visão. Então, é sobre isso. Hoje, essa ideia da pessoalidade nunca valeu tanto. É verdade. Com tanta IA surgindo, acho que a valorização do ser humano tende a ser cada vez maior. E as relações humanas também. Mas quando a gente fala de gerações, Ali, como que tu percebe essa mudança de consumo entre as gerações? Porque a nossa geração consumia, né, tipo, aos 20 consumia de uma forma. Agora, com mais maturidade, consumimos de outra forma. Porque nós também já consumimos sem consciência, né? Isso foi uma coisa que veio depois. Agora, que demorou-se a falar, demorou a ser pauta. Agora, essa geração não, né? Os Gen Z agora, eles nos ouvem falar todos os dias, e isso tem muita informação, enfim, tem muita coisa falando. Como que tu entende, como que tu percebe essa questão do consumo consciente e como que tu percebe que essa questão do consumo de gerações dentro da moda sustentável? Porque tu falou do preconceito antes, né? Tá lá louco pra comprar, mas é na feirinha, enfim, não sei. Quem que sente assim? Como que tu enxerga isso? Como que as gerações tendem a consumir dessa forma? Porque a gente está falando de muitas plataformas também hoje, né? De venda de muita coisa. Então, assim, muitos pedidos online, né? Isso vem totalmente de encontro com o que a gente está primando, que a gente ia imaginar, né? Nossa. Guria, quando eu estava na escola, no primeiro ano, em História, eu lembro que foi falado que o dinheiro ia ser volátil. E eu fiquei pasma, me abriu uma cratera. Eu pensei, como assim? Né? A materialidade. É isso? Hoje é isso. Mas uma coisa importante, Dani, que a gente falou aqui sobre a nossa geração, e nós não falamos o mais importante, é que nós somos únicos. A nossa geração é única. A galera dos 30 em diante é único. Justamente por causa da transição. Porque só esses cérebros aqui, meu e teu, e dessa geração aqui, tem e vai ter essa historicidade, essa memória histórica sobre a materialidade das coisas, que faz muita diferença. E a gente vê nos materiais, nos garimpos. Eu vou levar agora para o meu lado, né? Vou fazer aqui uma análise bem metodológica. Olha aqui, ó. Quando eu chego para fazer um garimpo, eu vejo, por exemplo, tecidos. Não tem como comparar, né? Não dá para garimpar, não tem como. Eu, por exemplo, que sou dessa faixa etária, eu não consigo chegar num brechó de acúmulo e fazer um garimpo com peças de 2000. Vou até 2000, tá? 2010 no máximo. Depois, o tecido, o material, até nem permite que ela esteja ali inteira. Por quê? Porque é tudo feito, que nem eu digo, e o pessoal já sabe lá nas histórias, eu chamo, né, de petróleo. Tudo feito com petróleo, que é o poliéster. Agora, se tu for para 30 anos atrás, e daí que tem o boom das peças com CGC, não sei se tu já ouviu falar. O CGC perdurou no Brasil de 96 até os anos 2000. Então, são peças que minimamente têm 30 anos no mercado. Foi a época áurea da indústria brasileira, em termos de tecido, em termos de mecanização, de pegar matéria-prima mesmo, porque antigamente a gente sempre foi referência no couro, por exemplo. Couro lá na época das charqueadas, e vem da Revolução Farroupilha, e vem de todos esses movimentos históricos. Porque o atual, ele não se desfaz da história. Não pensem vocês que a memória não é a coisa mais importante, inclusive para a gente poder falar. Claro. Então, nós sempre tivemos, dentro da moda, o Rio Grande do Sul, uma participação homérica. Começando no setor calçadista, de couro, e isso não é à toa. Isso vem lá dos nossos gaúchos, que lutaram na Revolução Farroupilha, que vocês estão careca de saber, né? Agora, como é que isso reverbera aqui para nós, né? Como é que o Rio Grande do Sul hoje é um dos maiores polos da moda. É aqui que são as fábricas calçadistas e também de roupa. Tem muita coisa boa aqui. Nós somos um estado que produz bastante. E nessa época áurea aí do CGC é que o Rio Grande do Sul dá esse boom dentro da moda, que só não é maior do que na época das charqueadas mesmo, que é a nossa referência histórica, afinal de contas são os gaúchos,
E queríamos, inclusive, nos separar, porque nós estava produzindo aqui e o resto do Brasil não. Sim. Não é verdade? Sim. Isso é a Revolução Farroupilha? Entre aspas, eu vou dizer agora, entre aspas. Mas, enfim, como que isso aparece aqui? A época do CGC, eu digo que é a glorificação da Revolução Farroupilha economicamente. Por quê? Porque a época do CGC não tem linho que tu pegar com o CGC, pode botar na bolsa que vai mais 30 anos. Couro, então, não tem fim. Qualquer peça de couro que tu olhar na etiqueta, é só tu olhar na etiqueta. Por quê? Porque é uma peça que vai ter minimamente de 30 anos para trás. Entendi. E o material é outro, que não existe mais a reserva natural desse material. Uhum. Couro verdadeiro não se tem mais naquela especificação, com o gado criado solto no campo, né? Não, hoje até se tem, mas a empresa tem que fazer todo um trabalho para poder ter acesso àquele couro e ainda uma alimentação muito específica para o gado. Então, o buraco é muito mais embaixo. Entendi. Né? Entendi. Quando tu fala de CGC, tu tá falando justamente daquele do número de identificação da etiqueta. Pena que eu não tô com nada aqui pra mostrar. Entendi. Porque depois veio o CNPJ. Claro, isso? a partir então, de 2000 é CNPJ. CNPJ. Entendi. Até 2010, dá pra te pensar numa peça boa. E olhe lá, depois é chinês, é shine, é poliéster, é pra te usar uma vez, duas, no máximo. Lavou, bota fora. E acumulou. Bota ainda no lixo. Aí é que é a história do lixo. Aham. Por que é difícil conscientizar as pessoas por causa do lixo? Porque isso perpassa o interior da pessoa. O que ela é de verdade. Isso, Tá entendendo? Isso aí a gente vai ter que trazer para um cafezinho assim inteiro dele. Claro. Mas agora são 13h42, a gente vai para o nosso segundo intervalo aqui no cafezinho, conectando pessoas, ideias e transformação hoje com a Alessandra Teixeira. A gente está falando de moda sustentável, moda com propósito, com apoio de Corsã, Sicredi, Grins Café Corporativo, Irá Gastronomia, Clínica com, Splash Piscina Santo Ângelo e Tenondé Parque Hotel. A gente volta já. O Cafezinho Missioneiro volta já. Novos Horizontes FM. Fala, vizinho. Arrumando o carro, hein? Já vi que vai viajar. Pois é, amigo. Não vejo a hora de pegar a estrada. Tá, mas você vai sozinho? Não, vou com a Marisa, o Juninho e o Sicredi. Ah, claro. O Sicredi não pode faltar. No verão, você sai de férias e o Sicredi vai com você. Seguro auto, seguro residencial, tag de passagem, cartões. Tudo para você se preocupar menos e curtir mais. Sicredi. Verão tranquilo é ter com quem contar. Transforme o ambiente da sua empresa com o sabor e a qualidade do Grins Café. Cada xícara oferece uma pausa estratégica para recarregar energias, promover conexões e valorizar momentos. Alugue ou adquira sua máquina de café e proporcione uma experiência premium a colaboradores e clientes. Grins Café. Mais produtividade, mais sabor, mais resultado. No coração de Santo Ângelo, o Irá Gastronomia convida você a viver experiências únicas à mesa. Jantares especiais toda semana, rodízio de pizzas de terça a sábado e um espaço encantador, perfeito para celebrar momentos inesquecíveis, como mini weddings, aniversários e batizados. Irá Gastronomia, onde cada detalhe é pensado para despertar memórias e sabores. Eu sou o Capitão Ceboso. Adoro quando você joga óleo de cozinha usado na pia. Eu grudo nos canos, faço aquela crosta gosmenta, entupo tudo e ainda sujo rios e praias. Continua assim que eu fico cada vez mais forte. Calma aí, Capitão Ceboso. Óleo de cozinha usado se guarda em garrafa PET e se leva a um ponto de coleta. É esgoto funcionando em meio ambiente protegido. Nesse verão, todos juntos com a Corsã contra os vilões do esgoto. Mas, bah, vivente, fevereiro chegou e o verão tá indo embora mais rápido que a cuia na roda do mate. Se tu não garantiu a tua piscina Splash ainda, agora é a hora. As últimas semanas de calor estão aí, hein? E a Splash tem qualidade, atendimento exclusivo e 4 unidades prontas para te receber na região. Não perde tempo, che. Compra agora mesmo a tua piscina e aproveita o ano todo, che.
Quer descansar de verdade? No Tenondé Parque Hotel você encontra conforto, lazer, boa gastronomia e contato com a natureza. Piscina, trilhas, espaços ao ar livre e o cenário único das missões. Tenondé Parque Hotel, uma experiência que transforma seu tempo livre. tenondé.com.br. Cuidar é o primeiro passo para viver melhor. A Clínica Com, Clínica de Oncologia e Hematologia das Missões, é referência em atendimento humanizado e tecnologia de ponta. Com especialistas em oncologia, hematologia e oncogenética, a Com oferece tratamento completo, seguro e acolhedor para pacientes de toda a região. Porque cada vida merece atenção, respeito e esperança. Clínica Com, compromisso com a saúde, ciência e cuidado com você. Saiba mais em oncomissões.com.br ou @oncomissões. Novos horizontes. Estamos de volta com Cafezinho Missioneiro. Agora são 13h48, a gente está de volta aqui no Cafezinho Missioneiro, sempre com o apoio de Corsã, Sicredi, Grings Café Corporativo, Irá Gastronomia, Clínica Com, Splash Piscina Santo Ângelo e Tenondé Parque Hotel. E hoje a gente está falando aí no nosso Café da Tarde sobre moda com propósito, consumo consciente, economia sustentável na prática. Quero aproveitar e mandar um beijo aqui grande para nossa querida Raquel Gubert, que está aqui nos ouvindo, né? Ela que também é uma maravilhosa e trabalha moda sustentável e fala sobre isso. Então, ela certamente faz parte desse movimento. E para os nossos ouvintes aí de Passo Fundo que estão aqui conectados, um beijo para a Alessandra, tua xará, que está lá em Passo Fundo nos ouvindo. Beijo, Alessandra, linda. É, ela é mesmo. Olha só, Ali, sabe que a gente tem agora um quadro no Cafezinho que chama Pergunta do Internauta. Então, sempre deixo uma caixinha lá no Instagram, no meu Instagram, no Instagram da rádio. Então, @EuDaniSchneider25, se tu não me segue ainda, segue lá para te participar efetivamente do Cafezinho. E também no @ da rádio, @Novos Horizontes FM, tem lá também uma caixinha, pode deixar tua pergunta lá. E a internauta... a Rebeca Barbieri, hoje eu vou selecionar dela. Ela pergunta o seguinte: quais as tendências atuais de moda que tu observa e entende que os brechós deveriam manter, assim, que deveriam seguir? Que dica tu daria, assim, para essas casas que estão, para quem está começando, para quem quer começar? E até seja, né, amiga, físico ou virtual, que tem se trabalhado muito também, ou, né, até de forma integrada, um e outro. O que tu entende, assim, que tendência que esses lugares deveriam seguir? Ou poderiam seguir? Poderiam seguir. Eu vou falar do meu lugar, né, que é de uma garimpeira, que frequento brechós há 1000 anos, né, nunca deixei de frequentar brechós, vocês sabem tudo, já contei para vocês lá nos meus stories. Eu acho que a principal, a grande jogada é apostar em materiais de qualidade. Quando eu entro num brechó e eu vejo, o que me chama atenção não é roupa de basquete, que a galera curte muito, roupinha de marca da Adidas, curto também, uniforme de basquete, porque tem brechós que se localizam nisso, né? E eu tô falando aí do lugar, por exemplo, da Rebe, né? Que é uma menina nova, que é uma menina que vai querer esse tipo de roupa. Eu tentaria unir. Se tu for, Rebeca, comprar uma calça da Adidas, tenta achar um blazer de linho com uma peça CGC, fazer essa jogada, sabe? Porque eu acho que aí tu tá garantindo um garimpo raiz que efetivamente vai culminar no propósito meio ambiente também. Perfeito. Ale, e agora vamos falar um pouco mais, a gente falou no primeiro bloco a respeito desse movimento que tem acontecido na nossa cidade aí. Tu entende, depois da gente ter falado de história da moda, depois de a gente ter falado de movimento do que a gente está fazendo no presente para garantir alguma mudança no futuro, né, algum legado para essas futuras gerações, tu entende que esse movimento, de alguma forma, ele vai impactar e vai transformar culturalmente
moda local aqui, né, as pessoas que moram aqui na nossa cidade, na região, e de que forma tu entende que isso vai acontecer? Perfeito. Olha, tem que impactar. Não é que vai, tem que, viu, pessoal? A gente não tem pra onde correr. Não tem pra onde correr. Assim, ó, já tá tudo lotado, tá a enchente, rio transbordando, já não tem mais o que fazer. O negócio é ser responsável pelo lixo que vocês cativam. Aquele lixo que vocês cativam, guarda no lugar certo. Tenta desovar no lugar que vai te trazer menos problema. Começando pelo pedacinho do papel do chiclete, até por um veneno que tu utiliza no teu pátio. Só que eu volto a te dizer, Dani, eu sempre bato nessa tecla. Seria muita crueldade minha estar falando aqui sobre você tem que fazer a coleta do lixo na sua casa. Isso é cretinice. Sabe por quê? Porque não é só nós. Por isso que o movimento é coletivo, por isso que o buraco é bem mais embaixo. Tem que haver, sim, incentivo público. O Estado tá aí para isso. Eu, como uma estadista que sou, adoro botar na conta do Estado. Ele tem responsabilidade, sim. Não é só o particular que tem sua responsabilidade de fazer a seleção do lixo na sua casa e dar destino correto para os seus resíduos. Claro que não. O Estado precisa, inclusive, fiscalizar. Não é assim que funciona. Colocar só... Eu vejo a RBS TV, por exemplo, fazendo campanha, colocando na conta do contribuinte, digamos assim, entre aspas, da pessoa que... Nossa, como pessoa particular, física. Pessoa física. Não, o Estado tem sim. Tem que estar diligente, vigilante e, mais do que isso, responsável. Sim. Prefeitura é com vocês. Venham. Tu sabe que quando tu fala disso, eu me lembro... E me remete muito à cultura. É claro que a gente está falando de mil anos, né? Milênios de cultura. Adoro. Mas o Japão, né? Porque a gente tem exatamente isso lá. A gente tem um Estado forte que fiscaliza, cobra, multa. Né? Se tu joga papel no chão. Próprio Estados Unidos, que é aqui na América. Não, mas eu acho que o Japão não tem comparação, amigo. Sim. Não tem comparação. Não tem comparação, é verdade. Entendeu? Porque é cultura, mas é um Estado atuante também, né? Que se tu joga no chão, tu recebe uma multa. Então, assim, existe uma consciência, né, da população, mas também existe um Estado que faz a sua parte. Então, eu acho que eu concordo contigo. Eu acho que esse exemplo do Japão é realmente mais impressionante. límpido pra gente usar. É impressionante, assim, né? Mas a gente falou também um pouco nesse primeiro bloco da importância do movimento para uma questão social, para uma questão ecológica, enfim. A gente falou de moda, a gente consegue ter essa transversalidade das duas coisas, mas junto a isso também a gente tem a questão do empreendedorismo, né? E dessa questão do impacto econômico na vida das pessoas, principalmente das mulheres, né? Que fazem parte disso. Para ti, o que significa, o que representa isso? A gente traz um pacote tão importante da figura feminina na sociedade, da questão ecológica, da questão sustentável e da questão da moda. Então a gente consegue juntar tanta coisa que faz parte do nosso universo, que para mim isso representa tanto. O que representa para ti? Eu vou te dizer assim, eu sou romântica, né? Fala. Eu sou romântica, até no laboro, ela labora romanticamente. Eu nunca entrei nesse rolê pensando nessa questão, mas ganhar grana, então eu nunca tenho muito essa visão em tudo que eu faço, né? E não me arrependo disso, né? Isso é uma escolha. Mas eu tenho uma visão um pouco romântica sobre a ideia, porque eu trabalho sempre calcada na questão artística, então talvez eu não seja a melhor pessoa para perguntar isso. Tanto é que eu levo adiante. É por isso que eu tenho força e tenho brilho para conseguir levar a ideia adiante, porque eu não trabalho em cima do valor, né? É difícil essa parte, assim, de tu conseguir adequar e equilibrar o lucro, tratar como, né, porque tu também deixa de estar com pessoas, deixa de fazer coisas. Eu muitas vezes deixo de estar fazendo outras coisas de lazer para estar trabalhando no brechó. Só que eu não sou a pessoa mais indicada, porque eu uso um pouco disso, como eu sou muito artística, eu também uso isso
Pro meu ego, né? Pra me satisfazer. Mas aí a gente tá falando de uma mulher que tem também uma outra profissão junto, né? Tu é advogada, tu tem, então, tu não depende exclusivamente daqui a pouco da renda do brechó. É diferente mesmo. Mas a gente tá falando de muitas mulheres que têm essa possibilidade, Acho bem difícil, porque se encontram muitas barreiras. Ao passo que tu não tem que estar pagando imposto, mas também tu luta ferrenhamente com a ideia de fazer com que as pessoas comprem de uma forma digna, porque assim, existem, como toda profissão, os seus percalços. Então vai ter aquela pessoa despreparada que vai chegar lá no brechó, que vai dizer, mas eu não queria dessa cor, mas quem sabe desse modelo, só que a pessoa não tá ligada, que ela tá chegando ali num brechó, entendeu? Que é uma coisa única. Exclusivo. Então, isso aí, sabe, é meio broxante, mas eu penso assim, eu vou ensinar, né? Aí eu vejo, mas tento ensinar. Exatamente. Claro, se eu vejo que não aprendeu na terceira vez, eu digo, bom, essa aí não... Vou fechar a porta se eu vejo que tá chegando. Capaz, eu não faço isso, gente, eu não faço isso. Que horror. Eu vou ensinando, até que a pessoa desiste, eu acho. Mas eu acho que a gente tem essa obrigação. Tô brincando, que eu sou bem engraçada. De educar de alguma forma, né? Que seja superficial, mas, assim. A galera que frequenta, né? lá, Dani, é uma galera que já tá ligada nisso, claro, entendeu? As pessoas vão aprendendo. A gente tendo aí uma geração que tá consumindo mais de forma consciente, a tendência é que esses locais aumentem, assim como tem acontecido aqui na cidade. Nunca se teve tanto brechó aqui na cidade. Eu moro aqui há 45 anos. Já morei fora, mas voltei. Então eu conheço Santo Ângelo desde os meus 20 anos. E eu consumo em brechó a minha vida inteira. Agora tu acha que convir comigo que o que eu noto é que os brechós da antiga mas é eram aquela melhores, diferença. Né? Não mas aí tinha comparar. Assim, mais qualidade, claro. né? Das peças, aquilo que a gente falou ali. Pra fechar, tá? Que mensagem que tu deixa pra quem quer se vestir bem, se vestir com estilo, mas também com consciência e com responsabilidade? O meu conselho é, vão ali no meu brechó, que a gente pode construir super bem. Seria esse o meu conselho, real. Vai lá no meu brechó, porque é esse tipo de gente que eu quero. Quem tá nos ouvindo lá de Passo Fundo, de Porto Alegre, quem tá... Pra onde esse cafezinho vai chegar, que é em muita gente? Extra Santo Ângelo. Extra Santo Ângelo. Eu acho que é tu chegar no brechó. Eu continuo com a ideia do brechó. Eu acho que é a ideia ou pelo menos tu fazer um composê entre peças reutilizadas, peças de brechó e alguma coisa que tu vem. Inclusive, eu acho bem interessante isso. Pegar alguma coisa moderna, porque eu acho que a gente vive esse movimento hoje. O movimento que nós estamos é esse. É um pouco de uma coisa moderna que a gente nem conhece, tecnológica, e um pouco do passado. Então, eu transformaria isso na minha imagem, na minha apresentação. Eu traduziria e me vestiria hoje, que é o que eu faço, eu acho, com peças de brechó, mas também com peças compradas agora. Dá para fazer esse movimento, sim. Sim. Mas eu sou bem retrô. Eu gosto da moda vintage. Sim. Eu acho que, assim, o investir em peças de qualidade trazem essa sustentabilidade de uma forma ou de outra, né? Como eu te disse, essa blusinha, inclusive, que eu tô usando, é uma blusa que tem, no mínimo, uns 10 anos. Uma blusa, né, de qualidade, e isso evita que eu faça outras compras, entende? Que eu tenha necessidade, daqui a pouco, eu preciso estar lá a blusa ainda boa, né? Então, acho que isso também é importante, assim, eu não preciso sair comprando. Uma peça de qualidade que eu encontro também no brechó, né? Eu acho que essa é uma consciência. E quanto mais a gente se conhece, mais a gente sabe onde comprar, né? Quanto mais eu entendo do meu gosto, quanto mais eu me entendo enquanto ser humano neste mundão de meu Deus, mais fácil fica de eu fazer boas escolhas. Exatamente. Né? Ai, Ali, mais uma vez, obrigada. Obrigada pela presença, obrigada pelas falas, obrigada pela conversa, obrigada pelo movimento, obrigada por estar junto. Tá? Parabéns mais uma vez, né, pelo trabalho. É uma conversa sempre necessária e eu espero que tu volte muitas outras vezes aqui no Cafezinho. Ai, amada, tá? Eu que te agradeço, né? Eu já comecei agradecendo a Dani, que ela é fundamental, assim, aqui é genuíno o negócio. Aqui nós estamos numa comemoração, nos deixem comemorar.
Eu que agradeço. Eu nem vou rasgar cedo, que eu tinha para falar para Dani, eu já falei. E é isso. Ela é fundamental para nós e é uma pessoa, é um cérebro necessário aqui. A gente precisa de... Tem muita mulher inteligente aqui que não tem essa visibilidade e a Dani é importante porque ela é quem traz isso. Eu volto a dizer, procurem na internet materiais e comparem, façam esse movimento. Hoje em dia a gente está aprendendo a lidar com o mundo cibernético. Eu também estou aprendendo a lidar com comprar na internet, com comprar em brechó. Não é mais a mesma coisa do que quando a gente comprava. É outra história, né? E a mesma coisa aqui com o teu programa. Ai, querida. Maravilhosa. A gente precisa dela aqui. Obrigada. Falar de moda sustentável, falar de escolhas mais conscientes, de consumo com propósito e de respeito ao planeta, à economia local e à nossa própria identidade. A você que nos acompanhou hoje, nosso muito obrigada. Sempre com o apoio de Corsã, Sicredi, Grins Café Corporativo, Irá Gastronomia, Clínica Com, Splash Piscina Santo Ângelo e Tenondé Parque Hotel. Na semana que vem tem mais Cafezinho Missioneiro. A gente volta ao vivo na quarta-feira, tá? Um ótimo carnaval para vocês, um ótimo final de semana. Sejam muito felizes. Comprem em brechó. Beijo no coração e até a próxima. Tchau, tchau.